Senhor. Amém. É sempre uma alegria poder estar aqui, irmãos, cultuando a Deus, adorando a Deus juntamente com os irmãos e sentindo aí a presença de Deus. Tinha tanto tempo que eu não ouvia assim da Sofia Cardoso. Oh, louvor bonito. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desses louvores assim, mais de antigamente, né? Agora só Jesus na causa. Mas, amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, livro do princípio, capítulo de número 6. Nós vamos ler, aliás, capítulo 7. Nós vamos ler 3 textos aqui, mas é tudo vizinho, tudo perto. Capítulo de número 7, versículo 1. E vamos ler também o capítulo 8, versículo 1 e o capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Israel, nosso amigo de muito tempo. A bênção nas mãos de Deus. Glória a Jesus. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1 nos diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Capítulo 8, versículo 1 diz: E lembrou-se Deus de Noé. Sobe aí, versículo 9, ou capítulo 9, aliás, versículo 1 diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Agora volte aí para o capítulo 6 e fica com ele aberto, para a gente meditar nessa palavra, tá bom? Podeis assentar, glória a Deus. Quando se fala de família, nós temos em mente, principalmente nesses dias de hoje, o grande desafio que as famílias estão enfrentando. As famílias nunca foram tão bombardeadas, tão atacadas, como tem sido nesses últimos tempos. E diante de tanto ataque, de tantos bombardeios que as famílias têm sofrido, nós precisamos buscar a Deus na sua palavra como vencer isso, como vencer esses ataques, como vencer esses bombardeios, como blindar a nossa família para que ela não venha ser atingida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver então na vida e na história de Noé, nós vamos aprender com ele como fazer isso, de forma a guardar nossa família no meio de tudo isso. E quando a gente olha para a vida de Noé, nós vamos entender aqui que ele passou pelos mesmos problemas que nós, pelos mesmos desafios de nós, que nós enfrentamos. E eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta aí, em especial no capítulo 6, porque aqui nós vamos vermos que Noé enfrentou grandes desafios nos seus dias. E ele tinha então o desafio de conviver em uma sociedade muito ímpia, muito corrompida, e não só se preservar, mas também preservar e proteger a sua família. E ele conseguiu. E se ele conseguiu, nós precisamos olhar para a vida desse homem, para os exemplos dele, para o que ele fez, para a gente aprender com ele e colocar em prática também nos nossos dias. Mas vamos dar uma olhada como era a vida, a situação do mundo nos tempos de Noé. Até porque o próprio Jesus declarou lá em Mateus 24, 37, que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, ou seja,
os problemas que estavam lá estão aqui também. Os mesmos problemas estão hoje aí no meio da nossa sociedade. Então vamos enumerar esses problemas aqui para você entender o grande desafio de Noé e o nosso. No capítulo 6, nós vamos ver, no versículo de número 5 aí, a Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Ou seja, nos dias de Noé, a maldade, ela tinha se multiplicado sobre a terra. Este era um dos desafios que Noé possuía, não só para si, mas também para a sua família. O mundo estava cheio de maldade, o coração do homem estava cheio de maldade. O texto, ele chega a dizer que Deus olhou para as cogitações do coração do homem e viu que era só maldade continuamente. O homem estava tão distanciado de Deus, da sua vontade, do seu propósito, que ele encheu o seu coração de maldade. E o homem com o coração cheio de maldade, ele faz coisas terríveis. Imagine então a sociedade nos dias de Noé, de pessoas más, de pessoas sem piedade, de pessoas sem misericórdia. Então, este aqui é apenas o primeiro ponto. Só que a maldade no coração do homem, ela vai desencadeando outras coisas, ela vai desencadeando outros problemas. Tudo começa no coração. O próprio Jesus diz, tudo começa no coração. Não é à toa que Salomão, lá em Provérbios 4, 23, diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tudo começa ali, irmão. Então, se o coração do homem estava cheio de maldade, nós vamos ver então no versículo 11 e no versículo 13 aí de Gênesis capítulo 6, que a terra se encheu de violência. E eu gosto muito, irmãos, de atentar para os detalhes da Bíblia, que a Bíblia não diz que tinha apenas maldade, a Bíblia diz que a maldade estava multiplicada. E aqui a Bíblia não vai dizer que apenas tinha violência no mundo, a Bíblia diz que a violência, ela se multiplicou, se aumentou, então a coisa estava bem generalizada. Violência. E aí eu te pergunto, porque crente é muito inteligente, é ou não é? Crente é o povo mais inteligente da terra, glória a Deus, e eu gosto de colocar crente para pensar. Está diferente dos nossos dias? Não. Quando a gente vê cada notícia sendo divulgada, hoje a gente fica, meu Deus, mas como o ser humano se tornou uma pessoa tão má dessa forma? Cada tipo de violência, uma pior do que a outra. E isso antigamente era coisa que acontecia uma vez ou outra. Não, hoje é todos os dias. Todos os dias. Eu já trabalhei muito na obra de Deus em outros lugares, outros estados, e eu tinha assim um orgulho de dizer: irmãos, Anápolis é bom demais. Anápolis é tranquilo. Eu nasci aqui, cresci aqui, né? Anápolis é muito tranquilo, cidade boa. Hoje eu abro os noticiários de Anápolis e falei: gente, isso está acontecendo aqui. Misericórdia. Então a violência nos dias de Noé, ela cresceu muito, ela se multiplicou muito, e nos nossos dias não são diferentes. Mas ainda aí no capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 12 nos fala da corrupção do ser humano. Versículo 11 diz que a terra estava corrompida diante de Deus. O versículo 12 vai repetir novamente: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, ou seja, havia corrupção. Falar de corrupção hoje no Brasil, isso é uma coisa muito natural, né? Ela começa dos mais altos graus, mais altos escalões no nosso país. Mas deixa eu te contar um segredinho aqui, muito triste. Quando se fala em corrupção, a gente já pensa logo em Brasília, é ou não é? Quando se fala em corrupção, a gente já pensa logo em políticos, é ou não é? Só que os políticos só são corruptos porque a população, o brasileiro é corrupto. Aí fora, o brasileiro, ele é conhecido por causa do seu jeitinho brasileiro. Tudo ele quer dar um jeitinho, e muitas vezes esse jeitinho é de forma ilícita. E esta ilicitude que o brasileiro ele faz,
é corrupção também. E o pior disso é saber e ver, muitas vezes, isso acontecendo até no meio gospel, até no nosso meio, até no meio de crente, querendo dar um jeitinho, querendo praticar esse tipo de coisas e depois falar mal de político, corrupto. Mas a corrupção ele não está na política, a corrupção não está em Brasília, a corrupção ela está no coração do homem, desde a sua queda. E se ele não vigiar, se ele não cuidar, ela vai exteriorizar, ela vai se transformar em ação. E nos dias de Noé, a Bíblia diz que a terra estava corrompida, estava cheia de corrupção. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa sociedade, está da mesma forma. Está dando para ver o tamanho do desafio de Noé? E está dando para você ver o tamanho do nosso desafio? Mas vamos lá, não para não. O versículo 3 de Gênesis 6, ele fala algo muito interessante. Ele nos diz que Deus, ele limitou os anos de vida do ser humano, que antes eram centenas de anos, né, como o caso do nosso irmão Matusalém, que viveu 969 anos. Mas aqui Deus vai restringir a idade do homem para 120, que para nós hoje, dentro da nossa média de vida, é muito tempo, né? Mas aí no versículo 3 vai dizer o motivo de Deus resumir o tempo e o motivo pelo qual o homem vivia tanto. Ele diz assim, o meu espírito, essa tradução minha diz assim, o meu espírito não contenderá com o homem. Mas tem outras traduções que dizem, o meu espírito não habitará. E outra diz, o meu espírito não agirá. Então a razão do homem viver tanto tempo, viver 900 anos naquela época, era a ação do Espírito Santo na vida deles. Então dá para você entender que o Espírito Santo em nós nos dá vida em todo o sentido da palavra. Só que aqui o Senhor diz assim, o meu espírito não vai ficar mais com o homem não. Por que, Senhor? Aí o texto diz assim, porque ele também é carnal. Então a gente vai ver aqui que nos dias de Noé, aumentou-se a carnalidade. A carnalidade estava em alta nos seus dias. E nos nossos dias, como está? A gente hoje presencia cada coisa, não precisa nem ir para outro lugar, dentro da nossa cidade mesmo, a gente presencia coisas terríveis acontecendo diante dos nossos olhos, um crescimento cada vez mais da promiscuidade, da carnalidade. E isso aí nos dias de Noé existiam, e nos nossos dias existem também. Eu estou para te dizer que nos nossos dias tem ainda mais do que nos dias de Noé. Agora quer ver um dos piores desafios de Noé? Está aí no versículo 4. O versículo 4 ele vai dizer que os filhos de Deus, eles passaram a ter intimidade com as filhas dos homens. Quando usa esse termo filhos de Deus e filhos dos homens, está falando da linhagem justa de Sete, filho de Adão, e da linhagem ímpia de Caim. Então houve uma mistura entre linhagem santa e linhagem ímpia. Então nós podemos afirmar que houve então uma contaminação do povo de Deus. Noé, além de ter que lidar com a maldade no coração do homem, com a violência crescendo, a corrupção extrema, a carnalidade no meio da sociedade, ele ainda tinha que ver esta contaminação entre linhagem santa e linhagem ímpia, entre o justo e o ímpio, entre o que servia a Deus e o que não servia. E mais uma vez eu quero te fazer essa pergunta: isso é diferente hoje? Essa mistura, essa contaminação, um dos meus grandes desafios hoje, eu estou falando de mim como liderança, o pastor Giovanni está aqui também, o pastor Israel, um dos nossos grandes desafios hoje é ensinar e mostrar com muita clareza para o povo de Deus que é preciso ser só de Deus.
Porque muitos hoje que se intitulam cristãos, eles pensam no que pode viver para Deus e para o mundo. Vivem em cima do muro. Vivem sem um posicionamento. E acha que é o pior da história, que isso está muito normal, está muito natural. Aí às vezes você encontra crente cantando louvor aqui na frente, glória a Deus, quero que valorize o que você tem. Aí quando chega lá fora, você vê ele cantando uma música secular, no meu linguajar antigo, música mundana. Esses dias eu vi um vídeo que eu falei, gente do céu, isso aqui, eu só estou acreditando no que eu estou vendo. Em um culto como esse que nós estamos reunindo, o pregador começou a cantar, e eu não sei se ele for usar uma ilustração, mas para mim ele não existe, né? Começou a cantar uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Não, e o pior da história, toda a igreja começou a acompanhar. Rapaz, acho que eu nasci na época errada. E isso tem se tornado cada vez mais comum no meio gospel. Pessoas que querem servir a Deus e ter as mesmas práticas do mundo e acham que está tudo bem, tudo normal. E nos tempos de Noé, isto também aconteceu. Linhagem justa se misturando com linhagem ímpia. E sabe, irmão, que essa contaminação, essa mistura, ela nunca se dá da noite para o dia, ela não acontece no automático. Vocês conhecem, é lógico que conhecem o Salmo 1? Há uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes a gente lê tanta Bíblia, mas a gente precisa atentar para os detalhes dela e ver o quanto a Bíblia linda nos ensina. O Salmo 1, lá no versículo 1, você conhece muito bem, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali Davi está falando de um processo de queda. Ele está falando de um processo. Ele está mostrando ali claramente que a queda é um processo, que um declínio espiritual é um processo. Tanto que ele vai usar o termo ali, bem-aventurado aquele que não anda. Ou seja, primeiro ele começa a andar com quem não devia. Aí ele diz assim, e nem se detém. Opa, agora já não está mais andando só, ele deteve, ele se familiarizou com o negócio. Aí depois ele diz assim, e não se assenta. Olha, começou a andar, depois já virou da patotinha, usando linguagem jovial, depois já se sentou, já está familiarizado, o ambiente já é próprio. Então muitas pessoas agem assim, e não percebem que a queda, a ruína espiritual, ela acontece da noite para o dia. Quando você vê uma pessoa com práticas erradas, ou com coisas que não convêm a um servo de Deus, pode ter certeza que aquilo não começou instantaneamente. A pessoa não desperta hoje e fala assim, não, hoje eu vou aprontar. Não, começa devagar, em um processo, e esse processo muitas vezes é com quem você anda. A psicologia diz o seguinte, que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Você já percebeu que como um casal, tem muito tempo que está casado, você olha para um, a mesma coisa vê o outro, tem os mesmos hábitos, os mesmos gostos, fica bem parecido um com o outro, por quê? Convivência. Então a convivência pode te ajudar, pode te levantar, e a convivência pode te abater, pode te derrubar também. Por isso Salomão, várias vezes, principalmente no livro de Provérbios, ele diz assim, ei, anda com sábio, que você vai se tornar sábio. E ele não está dizendo isso à toa, porque com quem você anda, vai demonstrar quem você quer ser. E eu tenho buscado muito de Deus, o Senhor, eu quero andar com uma pessoa melhor do que eu quero andar com uma pessoa mais santa do que eu quero andar com uma pessoa mais de oração do que eu quero andar com uma pessoa mais crente do que eu. Para quê? Para que eu possa me espelhar nessas pessoas. Amém? Então olha só, o tamanho do desafio de Noé para aqueles dias: maldade, violência extrema, corrupção, carnalidade e contaminação
do povo de Deus, linhagem justa com linhagem ímpia. E esse retrato aqui é o nosso retrato, é o que nós enfrentamos hoje, é o que nós passamos hoje, a mesma coisa, e talvez numa proporção ainda muito maior. Mas vamos olhar agora para a solução, porque olhar só para o problema a gente desespera. Vamos olhar para a solução. O que Noé fez para poder preservar-se a si mesmo e a sua família no meio de um desafio tão grande como esse? Agora então vamos lá para o capítulo de número 6 novamente. Já estamos nele. Primeira coisa que eu vejo aí, irmãos, Noé fazendo, o texto vai dizer no versículo de número 9, que Noé era um homem justo. Aqui na minha tradução diz perfeito, né? Maravilha. Mas talvez na sua diz assim, justo e reto em suas gerações. Vamos tirar essa palavra geração, vamos colocar a palavra sociedade. Ele era um homem justo e reto no meio da sua sociedade. Noé fazia a diferença. Noé não se contaminava. Noé tinha prazer em ser sal, em ser luz no meio da sua sociedade. E ele ia na contramão, quando todo mundo dizia assim, ó, isso aqui é bom, ele dava uma olhada e dizia, deixa eu ver se agrada a Deus. Não, não agrada não, vou ficar fora desse negócio. Então a Bíblia diz que ele era um homem justo e reto na sua geração. E aqui começa a diferença, tanto no meio coletivo, tanto na sociedade. Você faz a diferença sendo diferente, sendo sal, sendo luz. Agora, principalmente, nós estamos falando de família. Você faz diferença na sua casa sendo assim. Não adianta somente eu falar dentro da minha casa, eu preciso ser exemplo. Se eu falo para minha família que precisa ter uma vida de oração, eles precisam me ver orando. Se eu falo para a minha família que eles precisam ter uma vida de comunhão com Deus, eles precisam ver esta comunhão em mim. Se eu falo para a minha família que eles precisam ter uma vida dedicada ao Senhor, eles precisam ver essa dedicação em mim. Eu tenho um filho mais velho, aconteceu um fato bem interessante comigo e ele uma vez, que a gente estava viajando lá para o Pará. E aí, dentro do carro onde eu estava ali, eu estava transportando ali um botijão de gás. E a gente sabe que não pode, né? Mas eu estava levando, era uma necessidade extrema, eu estava levando lá. E ele estava em um recipiente, e tinha um outro recipiente igual na frente, igual. E quando a gente passou numa barreira da polícia, que fazia divisão do Tocantins com o estado do Pará, cidade chamada Xambioá, e São Geraldo, divide só o rio. Aí quando a gente passou, a polícia nos parou. Aí documento carro, EPI, documento motorista, toma. Aí, pode dar uma olhada dentro? Pode. Começou a olhar. E eu disse o seguinte, não minto não. Se ele perguntasse, eu falava, tá aí. Aí de repente ele olhou para um daqueles recipientes, os dois eram iguais, mas ele olhou para o que não estava no botijão de gás. O que tem ali? Eu falei, nem me lembro mais o que era, mas falei o que estava lá. Aí ele não perguntou mais de nada, já retirou e foi embora. Aí quando eu comecei a dirigir de novo, meu filho olhou para mim assim e ficou assim. Falou assim, pai, o que tinha ali? E eu falei assim, ué, tinha o que eu falei para ele. Ué, mas não é o gás. Ele não, o gás está naquele outro ali. Aí ele falou, ah, tá. E eu pensei que o senhor tinha mentido. Eu falei, eu nunca vi meu pai mentir. Isso já tem alguns anos, mas me deixou, irmão, na mente. Isso foi uma lição que eu pensei, gente, se ele está falando isso é porque ele está me observando. Ele está de olho em mim. E ele ficou espantado, ele falou, meu pai mentiu, não é possível, eu vou ter que perguntar. E aí eu expliquei para ele, falei, não. Ou seja, a nossa família está de olho na gente, então não adianta eu falar para eles fazer uma coisa, sendo que eles não me virem fazendo. E é essa vida justa e reta que Noé tinha, é que trouxe um testemunho tão forte de Deus na vida dele, tanto lá fora na sociedade, mas principalmente dentro de casa. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que a direção de uma família
Grava essa frase. A direção de uma família começa com a integridade de quem a lidera. A direção de uma família começa com a integridade de quem a lidera. Se quem está liderando essa família tem uma vida de integridade, essa família vai bem. E é o que aconteceu com a vida de Noé, certo? Então o primeiro ponto aqui para Noé vencer esse desafio da sua sociedade, esse desafio tão grande, e nos ensinar também como vencer nesses dias, é viver uma vida justa e reta nas suas gerações. Amém? Você lembra que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? No mesmo capítulo que diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, fala algo bem interessante também, lá em Atos 13, 36, diz que Davi, ele serviu a Deus na sua geração, fazendo toda a sua vontade. Então nós temos que servir a Deus na nossa geração, fazendo a sua vontade. Amém? Segundo ponto aí que a gente vai aprender com Noé, para a gente vencer esses dias também, como ele venceu nos seus dias. Lá em Hebreus 11, versículo 7, começa a falar sobre os heróis da fé do Antigo Testamento, e fala também sobre Noé. E lá no versículo 7 de Hebreus 11, diz que pela fé, Noé, ele construiu a arca. Ele foi avisado divinamente de algo que ainda não acontecia, porque na época não chovia. Então ele recebe aquela revelação de Deus, aquela direção de Deus, e mesmo nunca tendo visto chuva, ele creu, certo? E a Bíblia diz que ele aparelhou, ele construiu uma arca para a salvação da sua família. A Bíblia não diz ali que ele construiu para a salvação do mundo, não. Ele construiu primeiramente para a salvação da sua família. Mas o ponto ali é que a Bíblia diz que pela fé. Então Noé, ele era um homem de fé. Quer vencer os desafios deste mundo, os desafios dessa sociedade, tenha fé em Deus. Tenha fé na sua palavra, tenha fé nas suas promessas, mesmo que o mundo esteja virando de cabeça para baixo, continue olhando para cima, que é de lá que vem o nosso socorro. Tenha fé. O mundo, irmãos, ele está sempre tentando ridicularizar a nossa fé, sempre tentando racionalizar a nossa fé. Quando você fala sobre milagre, não, isso aí é porque era assim, era porque tinha que acontecer, era porque... Não, milagre é algo que é experimentado por fé, e só quem tem fé experimenta milagre. Então Noé, ele era um homem de fé, por isso que ele venceu. Quem tem fé em Deus, ele vence, porque a nossa fé, ela é um escudo. Paulo diz isso claramente, lá em Efésios capítulo 6, ela é um escudo para apagar, lá não diz alguns, mas lá diz todos os dardos inflamados do maligno, todos. Você já parou para pensar nisso? Qualquer seta que o inimigo tente lançar sobre você, sobre a sua família, pode ser apagado por esse escudo chamado fé. E falar de fé parece uma coisa fácil, mas deixa eu te contar uma coisa aqui, irmãos, que está acontecendo com a nossa fé. Você lembra lá de Lucas 18? Jesus conta a parábola do juiz iníquo, daquela viúva que batia na porta dele, pedindo: julga a minha causa contra o meu adversário. Está lembrado desse texto? Jesus termina essa parábola lá no versículo 8, fazendo uma pergunta, irmão, intrigante e desafiadora. Ele pergunta assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está falando ali que nos dias que antecederiam a sua volta, estaria tendo uma crise de fé. Muitas pessoas estariam perdendo a sua fé, ao ponto de ele falar assim: será que eu vou achar alguém que tem fé na terra quando eu voltar? Então hoje a nossa fé, irmão, ela está sempre provada, está sendo sempre provada, sempre desafiada. Porque o diabo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, Deus não te responde, Deus não te concede. Porque Deus, Ele espera de nós, no mínimo, que a gente tenha fé, que a gente confie, que a gente espere, que a gente creia que em meio de tanta dificuldade, Ele continua sendo Deus e cuidando da nossa vida e da nossa família. Glória a Jesus.
vamos olhar mais um ponto aqui na vida de Noé que ele surpreende. Aí no capítulo de número 6, versículo 22, que é o último versículo, ele fala de algo que eu acho maravilhoso isso aqui. O texto diz assim: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Ele fez tudo o que Deus lhe mandou. Então, além dele ser justo e reto na sua geração, além dele ser um homem de fé, ele era um homem obediente. Obediente. A Bíblia não diz que ele fez em parte. A Bíblia não diz que ele fez um pouco. A Bíblia diz que ele fez tudo que o Senhor lhe mandou. Glória a Deus. E se você quer ver, irmão, Deus ficar feliz, coração de Deus se alegrar, é quando ele vê um filho dele na terra, uma filha dele na terra sendo obediente. Obediência. E obediência não é algo negociável. Não é questão de circunstância ou ambiente. Você pode estar na maior pressão da sua vida, você precisa permanecer obediente a Deus. E sabe quem nos ensina isso? Cristo Jesus. Jesus no maior problema, na maior pressão, melhor dizendo, da sua vida, ele permaneceu obediente. Aonde foi isso? Na cruz? Não, foi lá no Getsemane. No Getsemane, Jesus sabia que ia morrer dentro de poucas horas. E aí eu te pergunto, se você soubesse que ia morrer amanhã, você estaria tranquilinho aí agora? Jesus está lá no Getsemane sob uma pressão tão grande, que ele ora 1, 2, 3 vezes falando a mesma coisa: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que o Senhor quer. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A angústia de Jesus era tão grande que Lucas vai dar um detalhe que os outros evangelistas não deram. Lucas diz que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Irmão, dá uma pesquisada na internet depois para você ver o que é isso, suar gotas de sangue. Hoje a ciência chama isso de hematidrose. É uma experiência terrível que a pessoa só tem se ela estiver no ápice de uma angústia de morte. Jesus estava sob uma pressão tão grande. Interessante que o nome Getsemane quer dizer prensa de azeite para fazer, de azeitona, né, para fazer azeite. Ele estava sob a prensa ali, literalmente, ao ponto de começar a suar sangue. Tamanha era a pressão. Mas mesmo no meio de toda esta pressão, ele diz assim: não faz segundo a minha vontade, mas faça a tua vontade. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever sobre isso lá em Filipenses 2,8, diz assim: olha, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que é a morte? A morte para o ser humano, com a visão humana, é o fim. Então significa que ele foi obediente até o fim. Sabe quando é que a gente tem que ser obediente? Até o fim. Pode estar na pressão pior da sua vida. Fala: eu vou continuar obedecendo a Deus. Eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus, porque isso gera resultado para você e para a sua casa, para você e para a sua família. Glória a Jesus. Para a gente caminhar para o final, vamos olhar um quarto ponto aqui na vida de Noé. Por que esse homem, ele foi extraordinariamente usado por Deus, abençoado no meio de tanto desafio que a gente viu aqui. Mas olha só, o versículo de número 9 vai dizer assim, no finalzinho, na parte C do versículo diz: Noé andava com Deus. Noé andava com quem? Com Deus. Pergunta para esse canto bonito: você anda com quem? Glória a Deus. Noé, você está lembrado, eu disse aqui do Salmo 1, não é? Salmo 1: bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, Noé andava com Deus.
E andar com Deus faz toda a diferença. Andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Andar com Deus faz toda a diferença na nossa família, irmãos. Alguém que anda com Deus, esta é uma pessoa diferenciada. Ela vai fazer a diferença. Interessante que, se você ler a carta aos Efésios, Paulo usa muito esse termo de andar com Deus, inclusive. E o termo que Paulo usa ali para andar, o termo grego que foi escrito, ele traz o entendimento de equilíbrio. Então, quem anda com Deus, ele tem uma vida de equilíbrio. E não é uma pessoa desequilibrada, não é aquelas virgens loucas, não. É uma virgem prudente, é uma pessoa que tem equilíbrio, certo? Então, a melhor companhia para se andar é com Deus. Eu não estou dizendo para você se isolar, eu estou dizendo para você priorizar a Deus, andar com Deus. Isso influencia ou te torna uma influência para as pessoas, para a sociedade, como também te torna uma influência para a sua família. Você quer ver o quanto isso aqui é fato? Você já teve experiência? O pastor Israel está me olhando, eu sei que eu já teve. Você já teve experiência de chegar num ambiente e o ambiente mudar? As pessoas às vezes estão falando palavrão, falando alto, contando besteira, quando você entra, a pessoa, chegou. Às vezes está bebendo, às vezes está fumando, às vezes está falando besteira, quando você chega, opa! Por quê? Porque ele chegou alguém que anda com Deus. Isso não é maravilhoso? Quando você anda com Deus, faz toda a diferença, e fez na vida de Noé, e faz também na nossa vida hoje. Então estes aqui são os segredos que Noé possuía, era o que Noé praticava, que o fez vencer todos os desafios dos seus dias, e que quem praticar também isto aqui, vai vencer também nesses dias que está cheio dos mesmos problemas que tinham nos dias de Noé. E o foco principal aqui, para a gente encerrar, é que Noé conseguiu se preservar, mas conseguiu também preservar a sua família. Sabe o que eu acho lindo? Essa conduta de Noé, ela era tão maravilhosa, que fez com que toda a sua família abraçasse o projeto, abraçasse a missão. Noé não construiu a arca sozinho. Noé construiu a arca com a sua família. Enquanto ele estava ali batendo, um martelo, os seus filhos estavam lá do outro lado. Suas mulheres, suas noras, suas noras, aliás. Toda a sua família foi incluída nesse projeto. Por quê? Porque eles viam Deus na vida de Noé. Então, quando sua família vê Deus na sua vida, eles abraçam o projeto de Deus na sua vida. Quando sua família percebe que Deus está na sua vida, irmão, eu fico maravilhado. Esse filho que eu mencionei aqui, hoje já está de maior, ele, maior de idade, né? E mora fora. Mas é só coisa apertar lá e ele me liga. Quando ele me liga, eu já sei. Pai, ora para mim. Ora aí conta o problema, pede oração. E eu fico olhando isso, pensando, eu tenho sido uma boa influência para ele. Ele acompanhou a minha vida toda. Então, quando você é uma boa influência, você vai influenciar a sua família a abraçar o projeto de Deus na sua vida. Amém? Eu li 3 textos aqui, eu quero encerrar com eles. O dilúvio, ele pode tanto configurar, pode também tanto mostrar aí salvação espiritual, como também pode demonstrar dificuldades. O dilúvio teve perdas, o dilúvio teve mortes, certo? Então o dilúvio pode representar muitas coisas ruins. Então eu fiz questão de ler para você aqui 3 textos, e eu quero que você acompanhe aí, só para a gente finalizar. No capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que antes do dilúvio, Deus vai falar para Noé o seguinte: entra tu na arca e toda a tua casa, porque
eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, antes do dilúvio, houve uma proteção. Antes do problema, Deus já te protege. Deus já protege a sua família. Deus já protege a sua casa. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, a gente só conhece hoje. Então, se amanhã vai ter um problema lá, Deus hoje já fala assim: opa, entra aqui na minha presença, que eu vou guardar você e a sua casa. Amém? Aí o capítulo 8, versículo 1, só a primeira partezinha diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Aqui já não estava antes do dilúvio, já estava no dilúvio. Então, se antes do dilúvio Deus te blinda a sua casa, durante o dilúvio Ele se lembra de você. Você nunca cai no esquecimento. Ele sempre está lembrando de você e da sua família. Glória a Deus. Aí o capítulo 9, versículo 1 começa dizendo assim: e abençoou Deus a Noé, eita glória, mas também abençoou seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, antes do dilúvio, Deus protegeu Noé e sua família. Durante o dilúvio, Deus lembrou de Noé e da sua família. E após o dilúvio, Deus abençoou a Noé e a sua família. Glória a Deus. E eu quero profetizar que isto aqui vai se cumprir na sua vida. Antes de qualquer dilúvio, Deus já vai proteger, Deus já vai guardar você e a sua família. Durante o dilúvio, o problema, a dificuldade, a aflição, Deus vai lembrar de você, vai lembrar das suas orações, vai lembrar dos seus pedidos, vai lembrar da tua fidelidade, vai lembrar que você anda com Ele. E depois do dilúvio, passou o dilúvio, como foi cantado aqui hoje, aí Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família. Amém? Fiquemos de pé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Depois que passamos as provas, somos renovados, né? Foi cantado aqui. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, antes de voltar a palavra aqui para o pastor Israel. Feche os teus olhos, apresenta a sua vida agora, a sua família, a sua casa. Talvez você está enfrentando algum problema lá, algum desafio. Saiba que Deus, Ele é o Deus das famílias. Ele é o maior interessado em abençoar a nossa casa, maior interessado em abençoar a nossa família. Então peça a Ele: Senhor, esse problema aqui é grande para mim, mas não é grande para o Senhor. Talvez é até insolúvel para mim, mas não é para o Senhor. O Senhor tem solução para essa causa. O Senhor tem solução para esse problema. E tenha certeza que nesta manhã, enquanto você está adorando a Ele aqui, Ele está agindo lá. Enquanto você está buscando Ele aqui, Ele está operando lá. Querido Deus, Pai eterno, Deus santo, Deus de glória, de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã tão maravilhosa e especial de sábado, Senhor, Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e temos certeza que hoje não foi diferente. Senhor, e aqui está, ó Deus, o Teu povo buscando o Senhor, adorando o Senhor, clamando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, e que esta palavra venha começar a trabalhar, Senhor, no lar, ó Deus, na família desse homem e desta mulher. Eu não sei quais são os desafios lá, não sei quais são os problemas, não sei quais são as dificuldades, mas o que eu sei é que o Senhor pode, que o Senhor tem, que o Senhor é aquele que abençoou, meu Deus, desde Abraão a todas as famílias da terra. Esse é o Teu projeto, esse é a Tua vontade. Por isso, ó Deus, vai entrando nesta casa agora com soluções, vai entrando nesta casa agora com cura, vai entrando nesta casa agora com libertação, vai entrando nesta casa agora com provisão, vai entrando nesta casa e nesta família agora com vitória, pois assim nós cremos, e assim nós, ó Pai, apresentamos diante do Senhor, que cada vida que aqui está, Senhor, não saia daqui da mesma maneira, mas que o Senhor venha fazer deste culto o divisor de águas, venha fazer, ó Deus, deste culto, Senhor, ó Deus, um motivo de testemunho, que esta vida veja, Pai, lá na sua família uma mudança, uma diferença, um agir do Senhor
Senhor, e possa testemunhar não só aqui, mas por onde passar, que o Senhor é o Deus que agrada daquele que anda com o Senhor. O Senhor é o Deus que agrada daquele que escolhe o Senhor. O Senhor é o Deus que se agrada daquele que prioriza o Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe nesta manhã. Assim nós oramos e assim nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto o pastor Israel chega aqui, eu quero te deixar um convite, irmãos. Todos os sábados